Já de volta com o nosso Manhã da Piedade nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E agora eu separei para vocês aí de casa uma entrevista muito especial, muito esclarecedora, que eu fiz com a psicóloga Eliene Oliveira sobre como manter a calma em momentos difíceis, em momentos de pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo. Essa entrevista ela é muito importante porque ela traz algumas dicas, como por exemplo, para mantermos o foco e evitarmos situações de estresse e também de ansiedade. Se você não assistiu, uma ótima oportunidade então para acompanhar essa entrevista com a psicóloga Eliene Oliveira. Vamos assistir. Pois é, Eliene, como eu falei, tudo é muito novo, né, pra gente. Então, ficar em casa com a família toda, vem muitas preocupações e eu ouço muitas reclamações das pessoas. Não aguento mais, eu quero que passe logo, eu tô tendo dor de cabeça, eu tô tendo insônia, não sei o que mais. É possível deixar esses momentos mais leves? Sim, com certeza é possível, né? A gente tem esses desafios que a gente encontra aí no nosso cotidiano, mas é totalmente possível sim, né? Algumas coisas são importantes para a gente fazer nesse sentido, incluindo, né, a gente ter uma habilidade, uma capacidade aí de entender as nossas necessidades, entender também as necessidades do outro e a partir disso comunicar com esse outro, fazer acordo, tentar relevar as pequenas coisas, né? Tentar trabalhar todos em prol de um bem-estar comum, que é o desafio que a gente encontra hoje em dia também. Além disso, né, a gente pode estar aí experimentando atividades prazerosas, às vezes lembrar de coisas que antes a gente tinha deixado de fazer ou sempre sonhava em fazer quando tivesse tempo. Então vamos aproveitar isso agora, leitura de um livro, uma atividade física, mais momentos de qualidade com os filhos, com o marido, com a família como um todo. Dedicar também tempo ao autocuidado, né? Você conseguir aí cuidar um pouco melhor de si, ter uma relação. Eu sei que muitas vezes, principalmente as mulheres aí que estão sobrecarregadas no cuidado com os filhos, com o marido, da casa, né? Várias demandas, às vezes está trabalhando também em home office. Então, a ideia é que a gente reserve também tempo para a gente cuidar de si, né? Então, a gente tem que cuidar da parte emocional, da nossa parte social, da nossa parte espiritual, né? A espiritualidade também é importante, e também dessa parte física, que faz muito bem também para as nossas emoções. Eliene, pois é, você disse aí da mulher, né? Que a mulher acaba ficando mais sobrecarregada, né? Muitas com filhos, com crianças em casa, então elas estão lá auxiliando os filhos com as atividades de educação, com os estudos remotos. Aí tem casa para cuidar, tem a preocupação com o trabalho, muitas também estão trabalhando em home office. Fazer um planejamento do dia pode ajudar a evitar estresse, a ter um dia mais tranquilo, planejar o dia desde o momento que acorda, criar uma rotina, é um bom caminho? É um excelente caminho, Síria, e é super necessário, principalmente agora que a gente está mais em casa, né? Quebrou aquela rotina de sair para o trabalho, de levar as crianças para a escola, as coisas se misturam muito, né? Então a gente acaba se atropelando dentro das próprias demandas, e por isso é essencial, então, a gente conseguir realmente estabelecer uma rotina que seja viável para você, uma rotina que seja viável também para os filhos, para o restante da família. Então, essa rotina, né, é assim, o horário que eu vou acordar, qual o horário que eu vou brincar com as crianças, qual é o horário que eu vou estabelecer ali para ensiná-las o dever de casa, qual é o momento que eu vou tirar para mim também de uma boa leitura ou de uma atividade física. Às vezes, envolver as crianças também nessas atividades, nessas tarefas rotineiras. Então, eu vou fazer um bolo, né? Chama as crianças também, faz esse bolo conjunto. A gente não tem escolha no momento que a gente está vivenciando, mas a gente pode tomar ações que façam que esse momento seja menos pesado. Então, essas ações, né, de organizar uma rotina, de conseguir estabelecer horários, às vezes estabelecer horários com crianças é muito difícil, porque elas demandam mais atenção ou elas têm muito mais energia. Mas uma dica simples que você pode fazer com as crianças, né, é estabelecer o seguinte: se você está trabalhando ou está fazendo alguma atividade que não possa dar para ela,
você fala o seguinte, põe um celular para despertar ou alguma coisa assim e fale, olha, agora você vai ficar na sua atividade e depois que o celular despertar aqui, aí você pode ir lá até a mamãe, até o papai, porque isso ajuda o quê? Aí eu me organizar, às vezes eu tenho uma reunião de trabalho, né? Às vezes eu tenho uma atividade para fazer e eu não posso ficar ali dando muita atenção naquele momento. Então, esses acordos também são acordos possíveis. Agora, Eliane, informações negativas chegam assim a todo momento, né? Principalmente por meio de redes sociais, WhatsApp, são tantos vídeos que a gente recebe o tempo inteiro, eu acabo nem abrindo alguns, né? Ah, pessoas que morreram, situação de pânico, não sei o que mais. Acessar continuamente esse tipo de notícia pode prejudicar o estado emocional das pessoas, da família em casa? Sim, pode e realmente prejudica, Síria. O que que acontece? O nosso cérebro, ele é preparado para detectar o perigo. É um modo de sobrevivência que nós todos temos e isso vem desde a nossa nascença, né? Vem passando de geração para geração. Então, essas situações, né, de instabilidade, de incontrolabilidade, de perigo, elas acabam fazendo com que eu fique muito mais sensível ao perigo. E aí, por isso que a gente está experimentando muitas ondas de ansiedade, né? É a demanda que eu tenho mais acompanhado nos meus atendimentos na clínica, essas demandas mais de ansiedade. Por quê? Porque eu olho para o futuro e olho para o meu presente e eu não tenho tanto controle assim. Por isso que é importante, ao invés de eu ficar prestando tanta atenção em coisas que eu não tenho controle, como o número de mortos, como o número de contaminados, como as questões da economia, como todas essas coisas negativas que estão acontecendo, é fundamental, então, eu olhar e perceber o que está no meu controle. Então, o que está no meu controle é manter uma rotina saudável, é manter também, né, as informações atualizadas, mas informações em termos de prevenção. Então, eu saber qual prevenção eu devo fazer, o uso correto de máscaras, de higienização, os cuidados que eu preciso, evitar sair de casa se não tiver uma necessidade mais urgente, mais específica. Então, são essas informações que eu preciso ter Sim. acesso, porque essas informações me ajudam no problema. Uhum. As outras que não me ajudam, então vamos concentrar menos e concentrar mais naquilo que a gente pode fazer por nós. Eu Bom, aconselho no máximo 1 ou 2 acessos por dia, só para você dar uma passada, saber o que está acontecendo, mas não se apegar a essas notícias. entendi. Exatamente, determinar uma quantidade de acessos, então, um horário exato, não ficar o tempo inteiro com o celular na mão ali também, passando, lendo todas as notícias que chegam. E outra informação, a qualidade dessa informação, a fonte também ser essencial, porque é tanta fake news, né, Eliane? É tanta notícia falsa. Sim, muita notícia falsa. E às vezes a gente até percebe que a forma como a notícia vem é já trazendo o alarme, mas esquecendo também que tem um outro lado da balança. Então é importante, quando a gente tem acesso às notícias também, conferir essas fontes e também avaliar que, ok, nós temos os contágios, nós temos as mortes, mas temos pessoas em recuperação, pessoas que se recuperaram, que superaram, idosos de 100, 102, 103 anos, né? Já centenários que conseguiram, né, se recuperar do coronavírus, da Covid-19. Então, a gente percebe que também tem um outro lado. Focar Não no é positivo, porque né? eu me contamino que é 100% de chance de eu morrer ou de agravar meu quadro. Tá, focar sempre no positivo. Agora, Eliane, como conversar com crianças sobre essa situação, né? As crianças, elas estão ali, elas estão por dentro, de certa forma, elas sabem que mudou muita coisa, elas não estão indo à aula, né? Estão fazendo as atividades por computador, elas têm que usar máscaras. Mas como ter um diálogo saudável com as crianças sobre o que está acontecendo sem alarmar demais a situação? Sim, as crianças elas têm uma capacidade muito grande, inclusive de absorver o estresse e de absorver esse tipo de informação. O importante é o adulto trazer isso de uma maneira calma e também evitar que o ambiente sofra muito estresse por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, é chamar a criança. Uma estratégia muito importante é sempre colocar o seu olho em direção da criança. Então, se a criança é menorzinha,
agacha ou sente, põe ela na sua frente e comunique isso de uma maneira clara. Que hoje, né, além da gente aqui, tem várias pessoas que estão passando por uma dificuldade. Por quê? Porque a gente tem uma situação que a gente vai precisar ficar um pouquinho mais dentro de casa para garantir que todo mundo fique bem, para que ninguém fique dodói ou doente, né, dependendo da idade da criança. E por causa disso, a gente vai precisar adaptar alguma rotina, Sim. mas fazer dessa rotina também ter alguns momentos de diversão. Por isso que é Ok. importante também a questão de estabelecer um planejamento para o dia. É o que a gente falou lá no início, né? Eliane, tem Isso. tantos temas, tantos assuntos que eu acho que dentro de pandemia dá para a gente desdobrar, mas infelizmente o nosso tempo hoje acabou. Eu já vou convidar você a voltar assim, via live, né? Ela lá no cantinho dela, eu aqui no meu, para a gente conversar mais sobre esse assunto, pode ser? Pode ser, será um enorme prazer. Estou 100% à disposição para contribuir sempre. Foi um prazer para mim. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu tenho certeza que suas dicas ajudaram muito quem está em casa, né? Com o coração acelerado aí, com essa ansiedade toda. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, Síria. Um abraço a todos nós. Muito esclarecedora, né? Vamos respirar, contar até 1000 se for preciso e seguir as dicas que a psicóloga nos passou então. E agora vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho.